Hello, how are you? Tudo bem? Estou aqui com um convidado muito especial. Eu tenho assim a grande, como posso dizer, oportunidade de conversar com alguém. Não, na real não sou eu, mas a gente tem uma grande oportunidade agora de conversar com alguém muito especial. Eu sou assim, sem palavras, porque essa entrevista, esse hangout na real, é com uma pessoa que é muito especial para mim, uma pessoa que tem me ensinado muita coisa sobre fluência, sobre como melhorar os meus cursos para os meus alunos. É uma pessoa muito ocupado, com pouquíssimo tempo, mas ele falou, Kevin, eu vou separar um tempo para ti, para os teus seguidores, e eu vou colocar tudo do lado para ajudar eles. Então estou super feliz por ter o grande Frank Florida aqui com a gente hoje. Oi, Frank, tudo bem? Muito obrigado, tudo bom? E você, Kevin? Tudo, graças a Deus. Olha só, Que eu bom, que bom. estou, assim, com grandes expectativas dessa entrevista, desse hangout hoje. Não para botar muita pressão, né? Mas eu muito feliz por estar junto contigo hoje, para ouvir de você, a sua sabedoria. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, sei que você tem muita dedicação para os seus alunos, e por isso que não sobra muito tempo para as demais coisas. Então, realmente estou feliz que você tem esse tempo para nós hoje, possível. Com certeza. Tá bom, eu vou parar de falar e agora eu gostaria de entrar um pouquinho sobre quem você é, né? Eu conheço você faz um tempo agora, eu sei quem você é, e por isso que eu estou tão estático, tão feliz de estar contigo, porque eu quero que o seguidor, a pessoa assistindo esse hangout hoje, te conheça mais um pouquinho. Então, você pode falar para mim rapidinho sobre quem você é. Eu sei que você tem viajado pelo mundo inteiro, 15 países, bem viajado, mas quem é você? Quem é o Frank Florida? Então, é isso mesmo, né? Eu viajo o mundo desde que terminei a escola. Eu saí da escola, já comecei a viajar o mundo. E ao longo dessas viagens, eu aprendi muitas línguas diferentes, né? Muitos idiomas. E, por exemplo, português eu aprendi em 8 meses. Era assim, mais uns 6 meses de estudo teórico e depois um pouco mais de imersão. E alguns idiomas até aprendi em 4 meses, né? Então, o que eu faço, o que eu ensino é as pessoas aplicarem a mesma metodologia para aprender qualquer idioma que eles queiram, né? Por exemplo, inglês, né? Muitos dos seus alunos eu sei que eles querem aprender inglês, mas qualquer idioma que eles queiram aprender, que eles apliquem essas mesmas técnicas para avançar muito mais rapidamente e ao mesmo tempo de uma forma que seja mais divertida, né? Que não seja aqueles estudos chatos que o aluno nem tem Pois é. vontade de fazer. Pois é, olha só. E você fala quantos idiomas hoje? Hoje são 8, né? Então, 8 idiomas. Veja bem, 8 idiomas gente. diferentes. Veja bem, gente. Eu 8. falo inglês, obviamente, né? Falo alemão, português, espanhol, francês e indonésio, né? Esses eu diria assim, fluente. Consigo me comunicar em malaio, japonês e italiano. E, assim, sei mais algumas coisas básicas em vários outros idiomas, mas aí já é mais básico, não me atreveria assim de realmente dizer que eu sou fluente. Ele até fala japonês. Assim, bem forte, tá louco? Eu conheço muita gente assim, amigo meu, que diz: Kevin, eu falo português, eu falo francês, alguma coisa assim que é parecido, né? Mas agora, não, o Frank, ele fala o japonês, o inglês, o alemão, o português, aí vai pra lá, vai pra cá, e são idiomas, veja bem, idiomas totalmente diferentes. Totalmente É. diferentes. Isso é uma Não, amostra. porque Oi? o que acontece é que muita gente tem medo dos idiomas asiáticos, né? Porque eles são muito diferentes dos nossos. E, na verdade, é a mesma coisa que os nossos idiomas em princípio, né? São palavras, vocabulário, né? E logo são frases que a gente forma com essas palavras, né? Como a gente junta essas palavras para formar frases e para expressar uma ideia, né? Então, esse princípio é o mesmo. Então, muitas das técnicas que se pode aplicar para aprender inglês ou aprender algum idioma ocidental também funcionam para aprender um idioma oriental, né? Só que a diferença está em qual parte do idioma seja mais fácil e qual parte do idioma seja mais difícil, né? Por exemplo, idiomas ocidentais
geralmente são mais fáceis de aprender o vocabulário, porque muitas vezes as palavras são parecidas com as palavras que a gente já conhece, né? Agora, as línguas lá na Ásia têm um vocabulário muito diferente. As palavras são absolutamente diferentes das nossas, então às vezes pode ser mais difícil de lembrar dessas palavras, mas tem técnicas para isso. E por outro lado, muitas vezes é mais fácil a gramática das línguas asiáticas, elas muitas vezes têm uma gramática mais simples, né? Então, para quem está com interesse de aprender japonês ou algum idioma asiático, não se deixe intimidar, né? O japonês, na verdade, tem uma gramática complexa, mas o chinês não. O indonésio, que é um dos idiomas que eu consegui aprender em 4 meses, também tem uma gramática mais simples, né? Mas realmente não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente muitas vezes acha, né? A gente conhece. Mas se pensa assim, vamos supor, alguém que está assistindo esse vídeo, eles falam, puxa, mas nem falo inglês, nem falo português direto, sei lá, né? Sim. Olha pra ti, esse cara fala 8 idiomas. Isso pra mim, deixa eu falar rapidinho, isso pra mim não sou uma coisa assim, uau, que legal. Isso comprova que você está falando com autoridade. Porque hoje em dia, nós sofremos com o quê? No Brasil. A maioria das escolas e cursos são dados por pessoas, entregados por pessoas, ensinados por pessoas que nem falam inglês. E curso de inglês, por exemplo, né? E isso acontece muito. Grande maioria do que eu tenho percebido dessas escolas e tal, eles ensinam, dão aula com professores que nem são nativos, né? Então isso pra mim é uma comprova de que você tem autoridade para falar sobre fluência, né? E que você, quando você fala que não é um bicho de 7 cabeças, que você tá falando verdade, não é apenas papo furado, né? Então isso é muito legal. Mas eu gostaria de saber, com certeza você não sempre falou todas essas línguas. Com certeza tinha que começar com uma língua, ou meia língua, sei lá, e tive que e aprendeu. Eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho sobre a sua história, de como que você conseguiu falar tanto idioma assim, viajar pelo mundo inteiro e ter esse estilo de vida boa que você tem hoje em dia e tal. Tá, então, realmente me identifico muito com as dificuldades dos alunos, porque eu passei pela mesma coisa, né? Na verdade, eu não nasci com aquele grande dom de línguas, né? Eu lembro muito bem, quando eu comecei a aprender a minha primeira língua estrangeira, que foi o inglês, eu não tinha facilidade com isso. E eu lembro que outros alunos tinham facilidade, alguns acharam mais fácil, outros acharam mais difícil, mas a minha memória sempre foi muito ruim, então isso já foi uma coisa que sempre atrapalhou. E, ao mesmo tempo, houve um mito naquela época que muita gente falou que, mulher tem mais dom para idiomas e homem tem mais dom para matemática. E eu acreditei nesse mito, né? E se você acreditar numa coisa, se você acredita que vai ser difícil, então vai ser difícil mesmo, né? Porque vira uma profecia que se cumpre a si mesma. Então, se eu falo dos idiomas que eu aprendi, na verdade eu nem gosto de falar do inglês porque não foi nada especial. Demorou 8 anos para realmente conseguir conversar com fluência verdadeira. E foi método tradicional, numa escola pública, com professores que não eram nativos, que não sabiam que falaram com sotaque, que falaram errado, entendeu? Então, a minha história começou como uma história da maioria dos alunos, na verdade, né? Com muitas dificuldades e com aquele método tradicional que realmente, se ele funcionar, vai demorar muito tempo, né? E em muitos casos não funciona mesmo depois de anos, que o aluno ainda tem medo de falar, que ele ainda não consegue se expressar, né? Então, eu nunca pensei que eu ia aprender muitos idiomas, que ia viajar o mundo. Isso aconteceu assim aos poucos, né? Porque eu tenho amigos do Equador, na verdade são amigos do meu pai, né? Amigos da nossa família, e eles são de Guayaquil, do Equador. E quando eu era uma criança, e eles me contaram do país deles, eu fiquei muito curioso, né? Porque a cultura foi muito diferente da cultura europeia, que a música deles, né, a mentalidade, a alegria que eles têm, né, é um país latino, né, que nem o Brasil, que o povo é muito alegre, tem muito aquele calor humano que a gente conhece do Brasil também. Isso me interessou muito, me fascinou muito. Então, é por isso que eu quis aprender mais um idioma, né, que foi o espanhol. E para só conhecer mais um país, Equador, e aprender só mais um idioma, né.
E esse foi o primeiro idioma que eu comecei a aprender sem o método tradicional e que comecei a desenvolver técnicas autodidatas que funcionam melhor, né? E posso um pouco mais para frente também falar sobre essas técnicas e como as desenvolvi, né? Mas o que acontece, uma vez que você tem esse primeiro sucesso, que você vê que, olha, não é tão difícil como imaginei, né? Aí você começa a ter vontade, talvez, de aprender mais uma língua, né? Porque você tem curiosidade de conhecer mais um país, né? E isso aconteceu comigo, tá acontecendo com vários dos meus alunos também, né? Que eles, assim, despertam uma sede de aprender mais e mais idiomas, de conhecer mais e mais países. Outros só querem aprender um idioma, talvez, para a sua carreira, uma viagem, ou só para assistir filmes, o que for, né? Mas isso depende de cada um, mas realmente abre novos horizontes, né? Quando você vê que não é tão difícil como parece. Olha só, então começou com aprendendo a primeira língua, daí você percebeu que, olha só, não era tão difícil quanto imaginei. Eu vou aprender mais uma, eu vou aprender mais uma, e aí foi, né? E agora... Exatamente, Nossa. exatamente. E o que aconteceu no meu caso específico é que eu conheci um mentor que, na verdade, era um professor de piano. Mas ele ensinou piano, ele falou assim, eu não sou mesmo professor de piano. O piano é apenas uma ferramenta para a gente desenvolver o cérebro. Né? Então, é uma escusa que eu falo que eu vou ensinar o piano, essa não é a ideia. Você vai aprender piano, sim, mas isso é um efeito colateral. O que a gente vai fazer é trabalhar o cérebro, trabalhar a sua forma de pensar, treinar pensamento entrelaçado, né? Utilizar várias partes do seu cérebro em conjunto e de forma conectada. E, assim, a gente utiliza o piano como ferramenta. Né? Então, eu comecei a aprender esses métodos e comecei a aplicar esses métodos ao estudo de idiomas. E muitas dessas coisas eu consegui transferir do estudo de música ao estudo de idiomas, e foi assim que realmente os estudos de idiomas também começaram a ir muito mais rápido ainda do que antes, né? Porque quando a gente entende como funciona o cérebro, a gente consegue fazer quase qualquer coisa. Interessante. O fato é que, assim, qualquer um de nós tem o mesmo número de neurônios no nosso cérebro, né? Então, qual é mesmo a diferença entre um gênio e uma pessoa que tem dificuldade em aprender e uma pessoa normal, que é assim, que está na média, né? E a diferença realmente está em como a gente utiliza o cérebro, né? Como a gente enxerga os estudos, né? Interessante. E vamos, por exemplo, pessoa que está assistindo essa entrevista, esse hangout hoje, com certeza está na situação de que estão querendo ficar fluente em inglês ou uma outra língua, como por exemplo japonês, vamos supor. E eles pensam, puxa, mas tão difícil. Eu vi de você uma vez, eu acho que você falou que era mais fácil aprender uma língua em 4 meses que 4 anos, 5 anos, né? Então, Sim. essa pessoa que está assistindo, com certeza sempre pensou até essa entrevista, que ia demorar 5 a 10 anos para ficar fluente, né? Porque isso aqui não é culpa deles, né? Isso que eles são informados, né? Porque está no interesse da escola enrolar para ganhar mais dinheiro, né? Não tá? Então, sim. Conte a verdade para nós agora. Eu queria que você ajudasse um pouquinho. Em muitos casos, infelizmente, realmente tem algumas picaretagens, né? Que a escola cobra mais se o aluno demora mais em aprender, né? É por isso que a gente estrutura os nossos cursos de forma diferente, né? Mas também tem escolas que são bem intencionadas, mas eles ainda não têm novas metodologias, né? A verdade é que o nosso sistema educacional que a gente tem hoje, ele foi desenvolvido durante a Revolução Industrial, ou seja, no ano, sei lá, 1850, 1860, e a escola tinha a tarefa de preparar os alunos para trabalho de fábrica, né? Onde eles tinham que ser complacentes e eles tinham que fazer tarefas muito entediantes, muito repetitivas, e a escola não tinha que preparar, assim, grandes pensadores, né? Então, o problema é que a gente até hoje utiliza o mesmo método de ensino na grande maioria das escolas. Isso realmente não é mais relevante, né? Só um exemplo, que, por exemplo, se o aluno quer uma boa nota na escola tradicional, no método tradicional, é muito focado no ensino de fatos, né? Que o aluno tem que decorar fatos. Isso, assim, é um absurdo hoje em dia, porque qualquer fato você consegue
na internet em microsegundos, né? O que a gente precisa hoje em sim. dia é pensar de uma forma diferente, né? Então, para idiomas especificamente, isso quer dizer que se o aluno se prepara para 5 anos de estudo e estuda apenas assim, lendo um livro, decorando algum livro, isso não vai trazer muitos resultados, porque idioma é interação, né? Idioma é prática e não só teoria. É isso que falta muitas vezes. E uma coisa também que muita gente não é consciente é que com 1000 palavras já dá para conversar todas as coisas mais básicas no idioma. Com 2000 palavras dá para conversar com fluência. E com 3000 palavras dá para ler textos mais sofisticados, ler um jornal, etc., né? Então, se você agora estudar só 10 palavras por dia, que é realmente muito pouco, né? 10 palavras por dia, isso você faz no ônibus, assim, indo pro trabalho, faz no metrô. E você faz isso todos os dias. Então, você chega a 1000 palavras dentro de 100 dias, né? Isso dá 3 meses. Então, só falta agora aprender também como estruturar essas palavras, né? Um pouco de gramática para saber como formar uma frase com essas palavras e você já consegue se expressar, né? Mas, por outro lado, se a gente realmente fala, tá, vou numa escola de idiomas por 5 anos e vou 2 vezes por semana, aí de uma aula para outra, o aluno já esquece a maioria do que ele aprendeu, né? Porque se a gente não faz revisão diária, se a gente não estuda com consistência, pelo menos um pouco, né? Não precisa estar lá todos os dias por 2 horas, mas é muito melhor estudar 20 minutos cada dia do que estudar uma vez por semana por 3, 4 horas, né? Porque essa revisão diária faz que realmente a informação passe da memória de curto prazo à memória de longo prazo. O interessante é que você diz, né? O que eu saquei disso é sobre a tarefa de não só estudar, mas pôr em prática, né? Quando você falou assim, aprender 10 palavras por dia, que é fácil. 10 palavras por dia. E tem que lembrar, né, além disso, que tem cognatos, palavras parecidas, muitas vezes entre as línguas, e muita coisa assim. E fica mais fácil dia após dia, né, de gravar e aprender. E além disso, o que mais me interessou sobre o que você falou foi a questão de gramática, né? Quando você fala para alguém gramática, eles travem, né? Mas o interessante que eu sempre falo para os meus alunos é gramática é para servir como se fosse uma mapa de tesouro, né, na sua jornada, para chegar ao próximo passo. Então, eu achei interessante o jeito que você falou. Então, como que faz? Agora temos um bom vocabulário, vamos supor, de uma base de 1000 palavras, e estamos aprendendo gramática. Como que conseguimos juntar esses dois lados, pôr tudo em prático e realmente ficar fluente, em vez de apenas estudar 5 anos na escola? Sim. Então, eu também uso essa metáfora, não sabia que você usa também, de mapa, né? A gramática é um mapa que, se a gente não tem um mapa, assim, não é surpreendente que a gente vai se perder, né? Mas, por outro lado, gramática também não é uma coisa que deve ser o foco inteiro dos estudos, né? É só para ter uma certa compreensão. Porque tem um modelo do cérebro humano que diz assim, temos o hemisfério esquerdo do cérebro, que é mais para pensamento lógico, raciocínio, né, sistemático, linear, e tem o hemisfério direito do cérebro, que é mais para decorar coisas, para criatividade, para vida social, etc., né? E o idioma, né, se ele consiste nas palavras, ou seja, vocabulário, e logo a ordem dessas palavras, ou seja, a gramática, ele é realmente separado nitidamente dessa forma também, porque as palavras a gente precisa decorar, né? É uma, assim, segue a memorização. A palavra X... traduzido para o inglês significa tal coisa, né? Só decorar. Mas a estrutura das frases, a gente só precisa entender a lógica atrás das coisas uma vez e logo, entendendo essa lógica, dá para aplicá-la a milhões de situações diferentes, né? Então, por isso, enquanto a gente decora palavras, a gente não deve decorar frases inteiras. A não ser que sejam expressões muito comuns que se repetem da mesma forma sempre, é muito melhor formar frases e assim, aplicar uma regra que a gente entendeu uma vez, dá para formar milhões de frases diferentes, né? Então, só um exemplo. A forma mais simples desse mapa da gramática que a gente tem seria falar assim, passado, presente e futuro, né? Então, se a gente já entende isso, se a gente consegue conjugar um verbo no passado, no presente e no futuro, a gente pode dizer a grande maioria das coisas, né? E até tem um caminho mais curto ainda para quem
já precisa, sei lá, ir para a França na semana que vem, não tem tempo para aprender a conjugação dos verbos nesses 3 tempos, é só falar ontem mais o infinitivo, o hoje mais o infinitivo, o amanhã mais o infinitivo, né? Então, por exemplo, se você dizer ontem eu trabalhar, todo mundo vai entender que você quis dizer ontem eu trabalhei, né? Se você falar amanhã eu trabalhar, todo mundo vai entender que você quer dizer amanhã eu vou trabalhar, entendeu? Então, se você realmente tem essa pressa de ter que se comunicar daqui a 2 semanas, pode simplesmente substituir essas palavras, né, em vez da gramática. Mas, depois, digamos, se você tem mais algumas semanas a mais para estudar, se você tem 2 meses, 3 meses, 4 meses para estudar, você pode tranquilamente aprender a conjugação apenas num tempo no passado, num tempo no presente e num tempo no futuro, e você vai poder se virar com esse vocabulário que você já adquiriu dessa forma, estudando 10 ou até 20 palavras por dia. Você vai conseguir se virar na grande maioria das situações com isso. Caracas. Então, parece ser assim... Se eu estivesse aprendendo minha primeira língua agora, eu estaria de queixo caído, que já estou, né? Porque falando desse jeito, parece ser bem mais fácil, né? Que a gente tem costume de pensar, né? E por isso que agora eu entendo bem porque você diz é mais fácil ficar fluente em 4 meses que 5 anos. Porque não se trata de colocar bem mais tempo nos estudos, né? E fazer um estudo intensivo de 5 anos de curso em 4 meses. Não, é técnica, é colocar em prático, é como fazer. E vindo de você, isso, cara, significa muito, né? Que você já passou por esse caminho, ajudou muitos dos seus alunos, né? E falando disso, dos seus alunos, eu ouvi falar que tem um aluno seu que está no 6º idioma, língua que ele está aprendendo, alguma coisa assim. Você pode contar um pouquinho sobre o que os seus alunos têm conseguido com a sua metodologia, as suas dicas, a sua ajuda? Sim. Então, o que aconteceu é que o primeiro idioma que eu consegui aprender em 4 meses era o indonésio, né? Que, além de curto prazo, era um idioma asiático. E a partir desse momento, todo mundo começou a me perguntar, como você fez isso? Assim, todo mundo meus amigos, né, família, todo mundo começou a perguntar como que eu fiz isso. E aí, quando eu comecei a ver que, compartilhando essas técnicas com eles, que eles também tinham resultados similares, aí eu senti que eu preciso publicar isso, divulgar de alguma forma essas técnicas, né? E, então, desde então eu tenho esse curso, né, que a gente vai falar depois, mas... tenho alguns alunos que participaram no curso há menos de 2 anos e que agora estão realmente no 6º idioma, né? Por exemplo, um dos meus alunos começou pelo inglês, depois passou para o espanhol, né? Essas são geralmente as 2 línguas mais importantes para os alunos. Depois ele aprendeu francês, alemão e agora está começando com búlgaro. Nossa. E eu acho que mais o italiano ainda, né? Então... isso é só um exemplo entre vários, né? Não é apenas um aluno que conseguiu fazer isso. Então, realmente aplicando as mesmas técnicas, e olha, ele está agora fazendo mestrado na Espanha, ele foi viajar para a Alemanha para uma convenção de negócios e trabalhou como intérprete, né? Para traduzir entre a delegacia brasileira que estava com ele e os representantes da empresa alemã e assim por diante, né? Então, realmente é possível, eu acho que qualquer um pode aplicar essas técnicas, porque, como eu mencionei, qualquer um de nós tem o mesmo número de neurônios, né? Apenas uma questão de é como se você tem uma chave errada, você pode realmente demorar 5 anos para abrir uma porta também, né? Verdade. Mas com a chave certa, você abre a porta de vez, né? E é mais ou menos isso. Se você tem a técnica certa de aprender, não é aquele mistério que a gente muitas vezes acha. E o interessante é que eu assisti um vídeo, né? Na real, foram vários vídeos em um, de depoimentos dos seus alunos que eles estavam dizendo e tudo isso. Você tinha publicado um tempo atrás, eu acho que foi, alguma coisa assim. E, cara, eu fiquei de queixo caído, né? Porque grande maioria dessas escolas não tem depoimentos dos alunos. Ou se tiveram, são os funcionários falando da escola, né? Não, eu vi alunos reais. Eu conheço você, eu sei 100% que você não tem uns
200, 300 funcionários que poderiam gravar depoimentos para ti. Então, vendo essas pessoas gravando com apenas o webcam deles, falando sobre a mudança de fluência na vida deles, o que eles conseguiram sexto idioma, quarto, terceiro, papapá, estão pondo prático. Isso é muito interessante, porque eu imagino que a pessoa assistindo essa entrevista, esse hangout, que ele é bastante cético. Será que funciona? Sim. Será que... Ok, ele ficou fluente em 8 idiomas, ele tem uma grande vantagem sobre mim, ele já tem a chave que consegue abrir, mas será que o aluno consegue pegar esse conhecimento e colocar esse conhecimento em prática? Aí está, né? Os alunos falam por si, pelos resultados do seu curso, que a sua metodologia, que realmente não é apenas algo que você faz, mas ensina com autoridade e as pessoas pegam, põem em prática e conseguem gerar grandes resultados. Não só de fluência, como você falou, um cara que é intérprete agora. Essas oportunidades, né? Eu acho que você me comentou uma vez que o Globo tinha falado quanto que era o valor do mercado para alguém que é fluente em uma outra língua? 211% do salário antes de aprender outro idioma. Então mais do que o dobro. Então você quer um aumento de salário que geralmente 5 para 10%, ou você quer um aumento de salário de 211%? É óbvio, né? E não tem que esperar 5 anos. Né? Enquanto espera... E assim, pode falar. É mais do que só um salário mais alto. É realmente que, para quem sabe falar idiomas, não existe desemprego, eu acho, na minha opinião. Porque sempre terá demanda para professores de inglês que realmente saibam o que eles estão fazendo, né? Porque isso já é muito raro. Sempre tem demanda para tradutores, né? E até em outros empregos que não tem nada a ver com idiomas, muitas vezes, assim, ter idiomas destaca o candidato demais, né? Assim, é um destaque muito, muito grande. Principalmente agora ainda no Brasil, que a grande maioria das pessoas não fala idiomas. O aluno, o aplicante que falar várias línguas, ou apenas o inglês, mas falar o inglês bem, ele será entre os primeiros a serem selecionados, né? Inclusive que eu já consegui empregos que eu não tinha nem formação, nem educação, nem experiência, nem nada, só por causa dos idiomas, né? Quando eu comecei a viajar, quando eu tinha uns 20 anos, trabalhei em hotéis como recepcionista e sem ter educação nessa área de hotelaria, me contrataram porque eu sabia falar idiomas, né? E, interessante. Depois também na área financeira, eu trabalhei num emprego assim nessa área financeira, que geralmente todos os outros que trabalharam lá comigo tinham educação de Harvard, de Yale, assim, das escolas mais renomadas do mundo, e eu nem tinha experiência nem educação nesse ramo. E tá, tudo bem, isso é minha história, mas o que acontece agora é que eu estou recebendo mais e mais e-mails de alunos, né, que estão me contando que a mesma coisa está acontecendo com eles, que eles conseguiram empregos que eles nem tinham experiência nem educação só porque eles falam idiomas, né? Porque realmente idiomas abrem muitas portas, porque vivemos num mundo muito globalizado e o mundo é um só hoje em dia, né? Então é absolutamente necessário falar línguas hoje em dia. O interessante é que parecia que você estava falando de mim também, né? Eu sou fluente em 5 idiomas. Mesma coisa aconteceu comigo. Na Dinamarca eu consegui um emprego onde todo mundo estava assim de faculdade. Eu não tinha nada assim, como nem você. Consegui um trabalho de alto nível, enquanto os outros amigos que não falavam outros idiomas, eles tinham que fazer faxina, limpeza para se virar, né? Então, muito interessante isso, que é verdade, né? É verdade. Está falando com autoridade dos seus alunos. Eu posso assinar abaixo que aconteceu comigo também, quando eu aprendi outras línguas. E agora, eu sei que você tem um curso que não é sempre aberto para novas vagas e tal, mas você tem um curso e, além disso, você tem dicas. Você pode falar um pouquinho sobre o que você tem para oferecer? Antes de você responder, a pessoa que está sentado assistindo isso agora, tá? Que está pensando, isso sou eu preciso disso. Eu preciso de uma mudança, não só fluência. Eu preciso abrir as minhas portas para o mundo, para as oportunidades. Eu preciso disso, porque é isso que a fluência traz. Ser mais atrativo no mercado e tudo isso. O que você tem para oferecer para essa pessoa pensando assim agora? Então,
eu tenho vários cursos, na verdade, né? Tem um curso VIP, que, como você disse, na grande maioria do ano, não tem vagas, eu não abro o curso com muita frequência. Mas também tem materiais gratuitos, né? Porque eu tenho duas metas, né? Minha meta para o curso grátis é entregar material muito melhor do que o material pago das escolas, né? Do método tradicional. E para curso pago, a meta é superar todas as expectativas, né? Por isso que os alunos saem depois falando 6 idiomas ou apenas um idioma em curto prazo. Mas, sim, tem bastante material. Se você quiser, a gente pode, sei lá, criar um link que você pode entregar tudo isso de forma gratuita para os seus alunos. Ah, legal. Então eu vou fazer isso. Legal. Então, abaixo desse vídeo agora, vai ter um link. Tá? Eu vou colocar esse link que o Frank acabou de indicar e falar. E você pode clicar nesse link agora e vai ser redirecionado para uma página dele que vai ter uma coisa para você fazer, preencher, alguma coisa para receber essas dicas. Faça isso agora. Clique no link, vá para a página dele e recebe as dicas. Não só recebe as dicas dele. Começa a mudar a sua vida hoje. Né? Toma uma decisão. Porque pode ser que você acabe virando como a maioria das pessoas, 95% das pessoas na real, que começam a estudar, mas não terminam, que deixam para depois, que talvez outra hora, que talvez daqui a um ano. Não, começa hoje mesmo, tomar uma decisão de mudar a sua vida. Clique no link abaixo, vai para a página, que o Frank é grande autoridade, ele tem mudado a minha vida. Ele tem mudado, eu estou falando sério, não estou falando só para falar. Ele mudou minha vida, é por ele que eu estou aqui hoje, ensinando as pessoas a ficar fluente no inglês também. Além disso, ele tem mudado a vida de milhares de pessoas. Ele está iniciando realmente uma comunidade apaixonada pela fluência no Brasil. Um movimento para trazer mudança, para combater as escolas corruptas, né? Não que é a guerra, mas tipo, ele está trazendo algo que realmente funciona. Ele está disposto para ajudar. Exemplo disso é que ele tirou o tempo da agenda ocupada, lotada dele, que ele tem tantos alunos, milhares de alunos, e ele está tirando um tempo só para ajudar você agora, tá? Então, recomendo, indico, assino embaixo, com olhos fechados, que o brasileiro tem costume de dizer, mas, para terminar, quero te agradecer, Frank. Pessoalmente, muito obrigado, tá? você, cara. Esse não apenas... Obrigado pelas palavras gentis, cara. Mas falando sério, Frank, esse não é apenas um agradecimento geral, palavras furadas, né? Essa de coração. Quero agradecer você por ser quem você é. Quero agradecer você por sempre estar ali para me ajudar com as minhas dúvidas, trazer mudança na minha vida. Obrigado, Frank. De coração, tá? É um grande prazer, cara. Se minhas dicas conseguem, assim, ajudar alguém a melhorar a sua vida, isso seria, assim, a minha maior recompensa.